Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências desta semana. Eu sou o professor Vinícius. Vamos para mais um assunto novo dentro da nossa disciplina. Vamos lá? Desde que a Terra se formou, as substâncias nela presentes estão continuamente se transformando. Vivemos em um mundo rodeado de mudanças e transformações. Na cozinha, o preparo dos alimentos envolve transformações muito complexas. O próprio ato de comer dá início a uma série de transformações em nosso organismo, que vão desde a digestão até tantas outras que sustentam a vida, como a respiração celular. Por isso, dando continuidade ao nosso estudo, hoje falaremos sobre a transformação química. Dentre algumas transformações químicas que ocorrem nos seres vivos e também em elementos não vivos, destacamos a fotossíntese, a respiração celular e o enferrujamento. Durante as reações químicas da fotossíntese, na presença da luz, as plantas transformam a água e o gás carbônico em gás oxigênio e em glicose, que é um tipo de açúcar. Já na respiração celular, os seres vivos, em geral, transformam a glicose e o gás oxigênio em energia, gás carbônico e água. Já o processo de enferrujamento, um prego de ferro ou uma palha de aço expostos ao sol e à chuva irão enferrujar, isto é, reagirão com o gás oxigênio do ar e se transformarão em ferrugem. A respiração, a fotossíntese e o enferrujamento dos pregos de ferro são exemplos de transformações em que novas substâncias são formadas com propriedades diferentes das substâncias que, inicialmente, interagiam para formá-las. Um outro tipo de transformação muito interessante nos materiais da natureza é o ciclo da água. Vejamos em detalhes esse ciclo. Vamos começar? Antes de falar sobre o ciclo, temos que lembrar um pouco sobre as mudanças no estado físico da água. Temos a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, a vaporização, que muda do estado líquido para o gasoso, a liquefação, que muda do estado gasoso para o líquido, a solidificação, que muda do estado líquido para o sólido, e, por fim, a sublimação, que passa do estado sólido para o gasoso. Todas essas mudanças podem ocorrer em algum momento do ciclo da água, mas os dois principais relacionados ao ciclo biogeoquímico são a vaporização e a liquefação. A evaporação é um tipo de vaporização, onde a água se torna gasosa ao ganhar energia. E este processo acontece de maneira lenta. Já a liquefação acontece pela condensação, onde o resfriamento do gás faz com que ele se condense em partículas de água líquida. Ok, agora que relembramos estes conceitos, vamos para ele, o ciclo da água. Este ciclo é dividido em duas partes, o ciclo curto da água e o ciclo longo da água. No ciclo curto, temos apenas a participação de fatores abióticos, enquanto no ciclo longo temos também a participação dos seres vivos. Vamos começar o ciclo então, para entender melhor? As moléculas de água estão o tempo todo no ar, na sua forma gasosa, e quanto à queda de temperatura, ocorre a condensação. Neste momento, partículas de água na atmosfera resfriam e se juntam, formando as nuvens. Quando a quantidade de água líquida é alta nessas nuvens, ocorre a precipitação. A forma mais comum de precipitação é a chuva, mas também pode acontecer com neve e granizo. Quando chega na superfície da Terra, a água pode se acumular em outros corpos d'água, como o mar, rios e lagos. A água também pode sofrer infiltração, enchendo lençóis freáticos. É interessante lembrar aqui que quando essa infiltração carrega muitos sais e outros nutrientes para as camadas mais fundas do solo, temos o processo de lixiviação. A água infiltrada pode retornar à superfície da Terra, chegando a outros corpos d'água que falamos antes. O calor do Sol sobre a água na superfície faz com que ela sofra a evaporação, retornando ao estado gasoso da atmosfera. E aqui fechamos o ciclo curto da água. Mas ainda não acabou não, tá? Vamos ver como fica o ciclo longo? Neste ciclo, tudo acontece igual, mas tem umas etapas a mais. Após chegar na superfície da Terra, a água pode ser consumida pelos seres vivos, seja absorvida pela raiz das plantas ou ingerida por animais. Além disso, depois de passar pelo corpo de um organismo, o retorno da água para a atmosfera acontece de outra forma. Aqui temos o processo de transpiração, ou seja, no ciclo longo temos tanto a transpiração quanto a evaporação, e podemos chamar isso de evapotranspiração. Bom, acabamos por aqui.
Outro ciclo importante dos materiais da natureza é o ciclo do carbono. Também veremos os detalhes deste ciclo. O carbono faz um ciclo através dos oceanos, da atmosfera e do interior da Terra, onde se aloja a maior parte dele. É um ciclo geológico bastante lento. O gás carbônico que está na atmosfera, ao encontrar-se com a água, gera ácido carbônico, que reage com elementos da crosta terrestre, formando carbonatos. Os processos de erosão, como a chuva, levam estes carbonatos para o fundo do mar. Ao longo de milhares de anos, estes sedimentos se transformam em rochas. O ciclo continua quando essas rochas chegam ao manto da Terra e ficam sujeitas a grandes pressões e temperaturas, derretendo e liberando gás carbônico novamente através de atividades vulcânicas. O ciclo biológico do carbono é mais rápido que o geológico. As plantas absorvem o gás carbônico no processo de fotossíntese, produzindo oxigênio e hidratos de carbono. Plantas e animais se utilizam dessa energia contida nos hidratos e emitem gás carbônico, de forma muito parecida com aquela que acontece no motor a combustão. Assim, através da respiração, devolvemos o CO2 para a atmosfera mais uma vez. Através dos processos industriais, transportes e usinas energéticas, o homem passou a retirar o carbono da Terra cada vez mais e num ritmo superior ao lento ciclo geológico. As atividades humanas começaram a destruir aquele equilíbrio do ciclo. Hoje, a concentração de gás carbônico é a mais elevada dos últimos 650 mil anos, gerando um efeito estufa muito superior àquele benéfico ao ser humano. A partir do entendimento do ciclo da água e do ciclo do carbono, nós conseguiremos entender melhor as consequências trazidas pelos desequilíbrios nesses ciclos, a começar pelo agravamento do efeito estufa causando o aquecimento global. Vamos ver em detalhe? As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking.
Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com a nossa aula de ciências. Não deixem de fazer as tarefas propostas. Bons estudos e até a próxima!